Caríssimos catequizandos, caríssimas catequizandas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que estamos hoje retornando às nossas atividades catequistas, né? Catequizandas, as nossas atividades da catequese, né? E gostaria de saber o de vocês, como foi. Esperamos que vocês tenham tido um santo e abençoado Natal e uma excelente entrada de Ano Novo, né? Então, estamos mais uma vez reunidos para darmos prosseguimento, darmos seguimento, darmos continuidade a essa nossa catequese, essa nossa caminhada rumo ao objetivo que todos nós almejamos, né? E, para coroar o nosso regresso, a nossa volta, nós fomos brindados com um tema maravilhoso, um tema lindíssimo, e por que não dizer, a maior de todas as orações. Como assim, Avelino, maior de todas as orações? Nós temos as orações principais do cristão, nós temos a Ave Maria, a saudação à nossa querida mãezinha, né? Depois nós temos a nossa profissão de fé, ou seja, o credo, que é a nossa testemunho, né, da nossa fé. E temos também a oração do Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensinou. Então, Avelino, o tema do nosso encontro de hoje, essa oração que vamos ver, é superior, é mais importante do que o Pai Nosso? Sim, queridos catequizandos e catequizandas. É mais importante, sim, porque todas essas orações que mencionamos está contido nesta oração que vamos ver agora. De quem estamos falando, então? De qual oração que estamos falando? Nós estamos falando da Santa Missa. A Santa Missa é o culto mais sublime que podemos oferecer ao Senhor. Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. A Santa Missa é a presentificação do sacrifício de Jesus no Calvário. O que quer dizer isso? É o seguinte: toda vez que nós participamos de uma Santa Missa, nós estamos participando, nós estamos incluídos nela, a mesma coisa que nós estivéssemos vivendo na época de Jesus, né? Compartilhando com ele toda a sua vida, né? Seus momentos do ministério seu, as suas pregações, né? Ou seja, a sua vida, paixão e morte. A vida, paixão e morte de Jesus Cristo está contido na Santa Missa, né? Portanto, não é repetição e nem multiplicação. Este acontecimento é a sua renovação, é a sua atualização. A Santa Missa é o pilar central da fé católica. Por ela recebemos Jesus vivo na Eucaristia, corpo e sangue, que nos sustentam nessa luta nossa, nessa nossa caminhada pela sobrevivência e também pela santidade. Santa Missa é muito importante na nossa vida, porque ela bem participada, com a participação ativa nela, ela nos leva a ficar cada vez mais santos, né? Vejamos o que diz o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, a respeito da importância dessa Santa Missa. Não há como buscar o céu sem buscar a Cristo no altar da Santa Missa. Vejamos, então, o que diz o Catecismo da Igreja Católica em seu cânon ou parágrafo 2180. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor nos seguintes termos:
Nos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Nós, como cristãos, temos a obrigação, portanto, de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Então, acredito que todos vocês já estão cientes que se você não puder participar da missa no domingo, né, por questões particulares, você indo na missa no sábado, na parte da tarde ou à noite, você está cumprindo esse preceito dominical. Ou seja, você não vai ficar assim com a sua consciência pesada porque não pôde participar da missa no domingo. A celebração da Santa Missa lembra o sacrifício de Jesus por nós. Assim, nós vamos à missa para ouvir a palavra do Senhor e saber que o Pai fala e propõe para a nossa família reunida. Não basta ouvir, devemos pôr em prática a palavra de Deus e acertarmos nossas vidas, nos levando à conversão. Ou seja, é importante que a gente vá à igreja participar da Santa Missa, mas com consciente, com a nossa conscientização do que vamos participar, do evento que vamos participar. Nós não vamos participar de qualquer evento, mas sim de um evento importantíssimo que vai nos levar à conversão. Então, é interessante, é importante que nós cheguemos um pouco antes, né, na igreja e façamos aquele recolhimento espiritual, né? Para que nós participemos da missa, né? Que nós nos recordemos as nossas falhas, enfim, para que nós nos preparemos realmente para a Santa Missa. Na hora das leituras, concentrarmos, ouvirmos realmente o significado de toda a palavra de Deus, para que depois, ao sairmos da missa, possamos pôr em prática, né? Não basta, como já foi falado, não basta ir à missa, participar da missa, e depois não pôr em prática o que for aprendido. O fato de existir pessoas que frequentam a missa, mas não praticam a palavra, jamais deve ser motivo de desculpa para nos esquivarmos de ir à missa. Afinal, quem somos nós para julgarmos alguém? Então, se você conhece alguém que participa da missa, ou mesmo ele acha que está incluído na comunidade, participando de vários eventos, né? Mas a sua vida pessoal não dá testemunho tudo do que ele participa na igreja, a gente não deve levar como desculpa, não deve ter como desculpa esta não participação desse seu irmão para não ir à missa. Como já foi dito, quem somos nós para julgar os outros, né? Nós temos que deixar esse julgamento para Cristo e não para nós, né? A missa, queridos irmãos, ela é composta de sinais e gestos. Portanto, a gente tem que observar muito a nossa posição, né? O nosso momento, o nosso comportamento na missa, né? Nós temos, por exemplo, as posições do corpo, né? Em pé, quando estamos em pé, nós estamos em sinal de atenção, né? Quando estamos sentados, nós estamos numa posição mais cômoda, né? É uma posição de escuta, é a hora do anúncio da palavra de Deus. Portanto, para que nós possamos ter condições assim, de ouvir com clareza bem a palavra de Deus, nós nos mantemos sentados, né? E uma outra posição também usada na missa, na Santa Missa, é a posição de joelhos, que significa adoração, né? Por ocasião da celebração eucarística, por ocasião da transubstanciação,
Ou seja, da liturgia eucarística, a gente tem um momento que fica ajoelhado, né? O ideal seria ajoelhado. Tem alguns exegetas, alguns religiosos, estudantes religiosos, que dividem a Santa Missa em duas partes. Tem outros que preferem dividi-la em 4 partes. Eu vou ficar com esses que preferem as 4 partes da missa, que eu acho que fica mais fácil de ser entendida e melhor da gente explicar. Então, a missa é dividida em 4 partes. Primeira parte, nós temos os ritos iniciais. A segunda parte, o rito da palavra. A terceira parte, o rito sacramental. E a quarta parte, os ritos finais. Então, na primeira parte, nos ritos iniciais, nós temos o comentário inicial, né, ou introdutório, o canto de entrada, a procissão de abertura ou procissão de entrada, a acolhida do sacerdote, antífona de entrada, o ato penitencial, pode ser rezado ou cantado, o hino de louvor e a oração da coleta. No rito da palavra, o rito da palavra compreende-se da primeira leitura, do salmo responsorial, da segunda leitura, a aclamação segunda leitura, aclamação ao Evangelho, a proclamação do Evangelho e a proclamação do Evangelho. E depois da proclamação do Evangelho, nós temos o que vem agora. Proclamação do Evangelho, a aclamação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Depois nós temos os ritos finais. Os ritos finais, nós temos a mensagem, o comunicado à comunidade, a bênção final, o amém e o canto final. Vale destacar que a terceira parte da missa, no rito sacramental, ela se subdivide em 3 partes. A primeira parte, as oferendas, trata-se das oferendas, ou seja, do ofertório, que nós temos o canto do ofertório, a procissão das oferendas, orai, irmãos e irmãs, e a oração sobre as oferendas. A segunda parte do rito sacramental trata-se da oração eucarística, o prefácio, o santo, a consagração e o louvor final. E na terceira parte do rito sacramental, trata-se da comunhão. Na comunhão nós temos o Pai Nosso, o abraço da paz, o Cordeiro de Deus, a distribuição da comunhão, da Eucaristia, juntamente com o canto, a interiorização, antífona da comunhão e oração da comunidade. Então, a gente vai procurar ver agora cada parte separadamente, começando pelos ritos iniciais. Nos ritos iniciais, nós temos o comentário inicial que é feito baseando-se no tempo litúrgico e no Evangelho do dia, né? Esse comentário inicial deve ser um comentário, né, que nos deve chamar bastante a nossa atenção pelo que irá acontecer na Santa Missa. Em seguida, nós temos o canto de entrada, que deve ser um canto alegre, né? Também lembrando o Evangelho do dia, e o canto de entrada faz-nos lembrar a entrada triunfal de Jesus no Domingo de Ramos.
Temos a seguir a procissão de entrada. A procissão de entrada, ela é composta pelo presidente da celebração, pelos ministros, pelos leitores, né, acólitos, enfim. E ela serve para nos dizer, para nos lembrar que todos nós somos peregrinos nesta terra, rumo à casa do Pai. Chegando em frente ao altar, há a referência à cruz de Cristo, né? Ao Cristo crucificado. A seguir, o padre e o diácono, no caso, se houver, beijam o altar. O altar significa o próprio Cristo. Aliás, não há parte mais importante na igreja, não há lugar mais importante da igreja que seja o altar. Por aí vocês devem imaginar a importância do altar, porque as hóstias consagradas, guardadas no sacrário, não poderiam ser consagradas se não houvesse o altar. Após o sacerdote continuando no altar, ele faz a sua saudação, ou seja, o seu cumprimento à Assembleia, porque toda vez que na nossa vida pessoal, quando encontramos com alguém, nós fazemos a saudação. Assim também a saudação do sacerdote à Assembleia é recomendada, né? O sacerdote a seguir faz um comentário introdutório, convidando toda a Assembleia ao ato penitencial. Que é o ato penitencial? O ato penitencial é um pedido de perdão a Deus pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Vale lembrar aqui que os pecados perdoados no ato penitencial são aqueles pecados mais leves, né? E, de uma maneira especial, é bom frisar que estas orientações que estamos passando a vocês são baseadas num tempo normal, né? Como nós estamos em tempo de pandemia, então a gente tem que comparar a cada exemplo, a cada explicação aqui, trazendo para esses momentos da pandemia. Por que eu digo isso? Porque no ato penitencial, aqui nós já tivemos várias missas, né? Bastante missas, inúmeras missas, vamos dizer assim, o padre dando absolvição para todos, de uma maneira geral, no momento do ato penitencial. O ato penitencial pode ser cantado ou rezado, né? Pode ser também os dois ao mesmo tempo, né? O padre reza junto com a comunidade o ato e depois, em seguida, os músicos cantam o ato penitencial, nesse pedido de louvor a Deus. Depois de cantado ou rezado, o sacerdote dá a sua absolvição, ou seja, a absolvição de Deus, né? Porque o sacerdote, na missa, na celebração da Santa Missa, é uma pessoa in persona Christi, ou seja, o sacerdote representa o próprio Cristo no momento da celebração da Santa Missa. Então, após o ato penitencial, nós temos o hino de louvor, ou seja, é um hino, um cântico de louvor, né? Que é um agradecimento a Deus pelos pecados ora perdoados, né? Nós que tivemos nossos pecados perdoados, então é o momento de louvar e agradecer a Deus por mais esta bondade, por mais este amor em todos nós. A seguir, nós estamos diante da oração da coleta. Embora o próprio nome diz, pode nos levar a crer que é o momento do ofertório, é o momento da gente fazer alguma doação em espécie, não se trata disso. É o momento da gente, da comunidade, o momento da Assembleia, colocar as suas misérias pessoais, né? Agradecer também, é um momento de agradecimento
e momento também de seus pedidos, né, de arrependimento, ou seja, o momento das suas alegrias e o momento das suas tristezas. Isso se dá no momento da oração da coleta. A seguir, nós temos a segunda parte, o rito da palavra. A segunda parte é mais importante da missa, ficando atrás somente da oração eucarística. Olha como é importante o rito da palavra. Então, nós devemos observar, né, ficar atentos na hora das leituras, porque essa hora, o que for lido ali é palavra de Deus, então vai ajudar muito na nossa vida pessoal. Temos que prestar bastante atenção no que Deus tem para nos dizer em cada missa. No rito da palavra, nós temos a primeira leitura que é tirada normalmente do Antigo Testamento, né? Depois nós temos o Salmo responsorial, que é cantado ou recitado. O Salmo responsorial deve ser cantado ou recitado, e não somente lido, né? O ideal seria, o certo mesmo seria que ele fosse cantado. Na nossa igreja, graças a Deus, ela vive essa realidade, porque na maioria das vezes, né, principalmente nas missas de final de semana, o salmo responsorial é cantado. Em seguida, nós temos a segunda leitura, né, a segunda leitura, que normalmente é tirada do Novo Testamento, né? A primeira leitura, que era do Novo Testamento, né? Mas já previa a vinda de Jesus. Então, no Antigo Testamento já era prevista a vinda de Jesus, muitas vezes, através dos profetas. No Novo Testamento, são inúmeras as vezes em que as promessas do Antigo Testamento são cumpridas no Novo Testamento. Então, a segunda leitura é tirada do Novo Testamento, notadamente das cartas de São Paulo, São João, Tiago, mais vezes da carta de São Paulo. Depois a seguir, nós temos a profissão de fé, né? Após a segunda leitura, né? Nós temos, o credo, né? Tem a segunda leitura, depois o credo. O credo é a nossa profissão de fé, ou seja, a maneira de dizermos a Deus que acreditamos que tudo que está acontecendo naquela celebração é verdadeiro e eu creio de todo o coração. Aí, depois da oração do credo, né, nós temos a oração da comunidade, né, que são pedidos feitos em favor da comunidade, da igreja, né, das autoridades. Né. São pedidos que o leitor o faz, né, lembrando dessas partes, dessas pessoas que são importantes serem lembradas. Né? A seguir, nós temos a terceira parte da missa, que é o rito sacramental, ou seja, a oração eucarística, né? A parte principal da Santa Missa, a oração eucarística. Ela subdivide em 3 partes. A primeira parte, a oração das oferendas, né? Ou seja, o ofertório, momento da gente fazer as nossas ofertas, quer em espécie, né? E também o momento de oferecer a Deus também tudo aquilo que nós estamos sentindo do nosso interior. Né? Então, a oração do ofertório é feita também com canto, né? E nós também, em determinadas situações, nós temos a procissão do ofertório. Né? Em missas mais solenes, nós temos a procissão do ofertório, que são trazidos ao altar
as galhetas, a âmbola, né, alguma imagem, né, é feita também através, com um canto, né, com um canto que incentiva, que faz parte da procissão do ofertório. Nessa procissão do ofertório, nós estamos sentados, né, estamos sentados, e assim terminada a procissão, né, o padre nos convida a ficar em pé através das palavras orai, irmão e irmãs, né? É importante, esqueci-me de dizer no início, que a Santa Missa é um diálogo, não um monólogo, né? É um diálogo entre o presidente da celebração e a Assembleia. Portanto, se você não vai à missa, você não é substituído por ninguém, né? Porque a Santa Missa é rezada por o padre, o sacerdote não reza sozinho a missa. Para que seja realmente uma missa, e tem que ter a presença da comunidade, tem que ter a presença da Assembleia. A segunda parte do rito sacramental trata-se da oração eucarística, do prefácio do santo, né? O canto do santo, a oração do santo, da consagração, onde acontece a transubstanciação, e o louvor também, um hino de louvor. Então, o prefácio, o padre faz a introdução, né? Depois tem o canto na oração eucarística, que pode ser cantado ou rezado também. Temos a consagração, que é a transubstanciação, onde o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Um importante momento da missa, onde grande parte desse momento quem puder deve ajoelhar-se, né? No sentido de adoração a Jesus Cristo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a seguir nós temos o louvor da Assembleia. E aí, na terceira parte ainda do rito sacramental, nós temos a comunhão, que é a distribuição das hóstias, né? Distribuição da Eucaristia aos fiéis, é feita também acompanhada de um canto próprio, né? Acompanhada através de um canto próprio, de um canto específico para o momento. Temos, primeiramente, uma oração introdutória do Padre, né? E chegamos ao Pai Nosso. Pai Nosso é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Em situação normal, o celebrante convida a rezar dando-se as mãos, né? Devido a esse momento, a gente procura não fazer esse gesto, né? Assim também, numa situação normal, nós temos o abraço da paz. Antes da pandemia, era comum a gente se abraçar, né, na hora desse momento, né? E um momento de alegria, um momento de desejar a paz que tanto almejamos ter, desejar ao nosso irmão, ao nosso próximo. Né? Depois nós temos o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus, que é uma oração própria da Assembleia. Antigamente, o celebrante que fazia essa parte, porque era desconhecido a parte que cabia rezar essa oração do Cordeiro de Deus. Hoje não. Na maioria das vezes, aqui na nossa igreja, ou seja, quase todas as missas, em todas as missas, o Cordeiro de Deus é cantado, né? Cantado. Então, nós temos a seguir o canto da distribuição, o canto e a distribuição da Eucaristia.
Após a distribuição da Eucaristia, devemos ter um momento de interiorização, ou seja, da gente já de posse de Cristo no nosso coração. É importante que nós nos recolhamos, né? Que nós façamos uma adoração íntima, né? De agradecimento a esse Cristo que está presente no nosso coração. Em muitas situações, esta interiorização é acompanhada também de um canto suave, um canto tranquilo, que vai ajudar a fazer com que nós aproveitemos melhor a presença de Cristo no nosso coração. Depois nós temos a antífona da comunhão, e a oração pós-comunhão, que é feita pelo sacerdote, e aí nós chegamos na quarta parte da Santa Missa, ou seja, nos ritos finais. Nos ritos finais, essa quarta parte é bem breve, né? Ela trata-se da mensagem, né? Mensagem da Santa Missa, né? Ou seja, os avisos também que são feitos nesse momento na nossa igreja pelo painel de LED, ou então pessoalmente, como está sendo feito normalmente pelo Padre Lucas. E a seguir nós temos a bênção final e o canto final. Com isso termina-se a nossa Santa Missa, né? É importante observar, como foi mencionado no início, ao participarmos de uma Santa Missa, nós devemos sair melhor do que chegamos, né? Não tem sentido nenhum a gente participar da Santa Missa e sair do mesmo jeito que a gente entrou, né? Nós temos que levar ao nosso próximo, ou seja, de evangelizar, tendo como fundamento tudo aquilo que aprendemos na Santa Missa, né? E com esta colocação, nós terminamos o nosso tema de hoje e maiores detalhes poderão ser acrescentados e explicados melhor por cada catequista, né, apresentando seu tema de acordo com a sua maneira de evangelizar. Obrigado a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.